Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Deise Malta e você está no AP203. Bom, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês de primeira mão tudo o que aconteceu comigo em relação ao aborto da minha primeira gravidez e já contar pra vocês que eu, na verdade, já contei a novidade de que eu estou grávida novamente, graças a Deus. Contei pra vocês isso num vídeo do Shorts aqui no YouTube, pra quem não viu, é um videozinho de 1 minuto, mas que eu fiquei super emocionada só de editar esse vídeo, porque foi uma trajetória, assim, bem intensa durante esses meses aí, antes, pós-aborto e agora na tentativa de engravidar novamente. E nesse vídeo eu vim contar tudinho pra vocês. Bom, primeiramente, vamos lá, começar desde o comecinho. Eu já venho tentando engravidar há algum tempo, já tinha mais de um ano que eu tinha parado de tomar um anticoncepcional nessa tentativa. E cada mês, né, que a gente tenta e não consegue é uma certa frustração. Mas graças a Deus eu não demorei tanto tempo. Eu parei de tomar um anticoncepcional em outubro de 2019 e em maio de 2022 eu já engravidei. Então foi o que? Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano tentando aí engravidar. Descobri que eu tava grávida, então, no dia 9 de maio de 2022, eu tava com 2 dias de atraso menstrual e dizem que quando a gente tá grávida a gente sente, né? E parece que realmente a gente sente mesmo, porque eu já tinha feito alguns outros testes, minha menstruação já tinha atrasado outras vezes, fiz teste, mas dava negativo e eu não tinha aquela certeza de que eu tava. Fazia mesmo naquela questão de, vamos ver se é, se não é. Mas é diferente quando você realmente engravida, você sente que você está grávida. E eu acho que quem já passou por isso sabe. Então, eu simplesmente estava com 2 dias de atraso menstrual. Eu estava convicta de que eu estava grávida, mas não tinha certeza do teste. E aí, eu passei em frente a um laboratório. Indo pro trabalho, eu passei em frente a um laboratório. E eu disse, vou entrar e vou fazer um beta. E simplesmente entrei, fiz o beta e aguardei ansiosamente pelo resultado. Isso foi de manhã, por volta de 6 e pouquinho da manhã. O resultado saiu às 14 horas, eu tava lá no trabalho. E aí, quando eu vi aquele resultado, tava lá como reagente, eu fiquei doida. Eu disse, esse reagente será que é positivo? Porque nesse teste que eu fiz não veio positivo ou negativo, tava lá reagente. E assim, por mais que a gente entenda que reagente é positivo, na hora a gente parece que fica leigo, a gente não sabe de nada, e eu fiquei desesperada. Será que é realmente positivo? Eu mandei pra minha irmã. Olha aí, por favor, se esse é um positivo. E eu não acredito, parabéns, você tá grávida. Foi aquela agonia, né? Minha irmã ficou muito feliz por mim. E naquele momento, né, eu resolvi, depois que eu saí do trabalho, eu fui numa lojinha, comprei sapatinho, comprei um bodezinho, coloquei numa caixa decoradinha, trouxe aqui pra fazer uma surpresa pro meu marido, e foi aquela festa, ele ficou super feliz. E a gente tava, né, em êxtase, porque tudo que a gente queria naquele momento era realmente um bebê nas nossas vidas. E foi um momento, assim, realmente intenso, de muita alegria, de muita felicidade. E é isso. Descobri que estava grávida. No dia seguinte, então, eu fiz o teste de urina. De praxe mesmo, porque a gente, mesmo o beta já tendo dado positivo, eu quis fazer um teste de farmácia. Eu comprei o teste de farmácia. Não, minto, eu já tinha um teste de farmácia aqui em casa. Eu fiz esse teste de farmácia que eu já tinha aqui e confirmei o positivo. Tava lá o tracinho, ainda bem fraquinho, porque ainda tava bem no início da gestação. Então tava aquele tracinho bem fraquinho ainda, mas o beta já tinha confirmado a gravidez. Bom, então eu dei início ao pré-natal através do meu plano de saúde. E aí, né, a médica passou alguns exames de laboratório e passou o primeiro ultrassom para eu fazer, que foi um ultrassom via transvaginal. Nesse ultrassom, eu fui lá para fazer e a médica não conseguiu visualizar o embrião. Então, naquele momento, a médica disse, olha, não consigo visualizar ainda o embrião. E isso pode ser duas coisas. Ou ainda tá muito novo, ainda você não tem 6 semanas, pela data do cálculo do atraso menstrual, eu já tinha ali aproximadamente 5, 6 semanas. Mas a médica disse que o que data mesmo não é a data da última menstruação, é a visualização do embrião com batimentos cardíacos, que realmente faz a datação certinha da gestação. Ela disse, provavelmente você ainda não tem 6 semanas, o embrião ele só aparece a partir da 6ª semana de gestação, ou isso pode indicar que você não tá, que sua gravidez não vai evoluir.
Então, eu preciso ser sincera nesse momento com você. Então, eu sugiro que você repita esse exame daqui a mais ou menos 10 a 15 dias, pra gente poder ver, né, o que vai acontecer aí. Gente, naquele momento, eu saí daquele consultório arrasada. Meu marido estava comigo, minha mãe também tinha ido com a gente acompanhar esse exame, só meu marido pôde entrar na sala. E eu acho que eu tenho certeza que ele naquela hora também ficou muito apreensivo, mas ele não quis demonstrar isso pra mim. E eu simplesmente, quando eu saí do consultório, eu tava ali tentando mostrar calma, né? Tentando manter a pose ali de que tava tudo bem, mas por dentro eu tava arrasada. E aí eu falei pra minha mãe, não menina, mas fique tranquila, deve estar muito cedo, vamos esperar, você descobriu a gravidez muito cedo, com 2 dias de atraso, tal, enfim. Quando eu saí, que a gente pegou o ônibus pra ir pra casa, eu simplesmente desabei de chorar dentro do ônibus. Chorava, as lágrimas desciam, assim, ó, incondicionalmente. Meu marido, calma, amor, não chora, não se antecipe, vamos esperar o próximo ultrassom e tudo mais. E aí eu consegui me acalmar. Enfim, passou esse dia e eu esperei ansiosamente por mais 15 dias. Eu achei mais prudente esperar logo 15 dias, né? A médica falou de 10 a 15 dias, mas eu achei mais prudente esperar 15 dias mesmo certinho pra poder fazer um próximo ultrassom. E aí, né, fui na médica, peguei a requisição nova pra poder fazer, e aí 15 dias depois, eu sou super ansiosa, esses 15 dias foram assim, um mês que durou pra mim, mas fui lá pra repetir esse exame após 15 dias, e no dia que a gente fez o exame, estava lá o nosso embriãozinho com batimentos cardíacos, eu pude ouvir o coração do meu neném, e aquele momento foi um momento assim muito emocionante, eu fiquei tão feliz de poder ter escutado o coração do nosso bebezinho. E aí, naquele ultrassom, a médica datou que a partir daquele momento ali eu estava com 6 semanas. Então, se eu estava com 5 na primeira ultrassom, né? Porque mesmo sem ver o embrião e tal, o médico coloca lá, né? Que estava datado com 5 semanas com base na data da última menstruação. Mas passou-se 2 semanas e a datação conforme a frequência cardíaca e o tamanho do embrião foi de 6 semanas. E aí a gente ficou super feliz, conseguiu escutar o coraçãozinho. Eu vou colocar um trechinho desse vídeo aí pra vocês verem, do batimento cardíaco e a fotinha também do exame. E aí a gente fica muito tranquilo nesse momento, porque a gente consegue ver o embrião, consegue ouvir batimentos cardíacos e o coração de mãe, né? E de papai também ficou super tranquilo naquele momento. Aí no dia 23 de junho, no São João, tava tudo bem, não tava sentindo nada. O que eu sentia muito era cólicas, mas que é super normal, desculpa, do início da gestação. E no dia 23, que foi no São João, à noite, eu percebi um certa borrinha assim, tipo uma borrinha de café melado na calcinha. Não me preocupei naquele momento, comentei com minha irmã disse, acho que não deve ser nada demais, mas observe e se isso intensificar, é bom você ir na emergência. Como já era noite, próximo da hora de dormir, eu decidi dormir e ver o que ia acontecer no dia seguinte, não estava assistindo nenhum mal-estar, então esperei. Quando foi no dia seguinte, acordei, fui no banheiro, não tinha mais nada na calcinha, tava tudo certinho. Eu disse, graças a Deus, tá tudo bem. Não deve ter sido nada, aquela borrinha que eu vi lá no dia anterior. E aí eu fui pra casa de minha mãe, a gente foi almoçar lá e tudo mais. Almoçamos. E aí, quando tava na hora do almoço, eu já tinha terminado de almoçar, deu vontade de fazer xixi, eu fui no banheiro. E aí, nessa que eu fui no banheiro, quando eu baixei a calcinha pra fazer xixi, eu vi uma borrinha lá novamente. E tava um pouco mais intensa do que a do dia anterior. Continuava, né, aquela borra, parecia uma borrinha de café, assim, com a cor mais marrom do que vermelha, mas era um sangramento. E aí eu falei com meu marido, mas continuava sem sentir nada. Eu não tava sentindo nenhum desconforto, não tava sentindo nenhuma dor, só foi realmente aquele sangramentozinho ali em forma de borra. Mas eu falei com meu marido, eu disse, amor, vamos na emergência, porque a médica tinha alertado que qualquer tipo de sangramento não é normal, a gente precisa ir no médico pra poder ver. E assim fizemos, fomos na emergência obstétrica, e aí quando chegou lá, a médica fez o exame de toque. E aí no exame de toque ela observou o sangramento e disse que meu colo de útero estava entreaberto. O que não é normal, porque o colo deve estar fechado. Naquele momento eu não me preocupei, a médica também não me passou nenhuma preocupação, e nem me falou nada de que isso poderia já ser princípio de aborto nem nada. Enfim,
fui fazer o ultrassom. Então ela passou um ultrassom de emergência, né, que também foi via transvaginal por conta do tempo. E aí quando chegou lá na sala do médico para fazer o ultrassom, o médico perguntou: vocês já tinham conseguido escutar, depois de mexer, né, e tal, vocês já tinham conseguido escutar o coraçãozinho? Aí a gente falou que sim. E aí, naquele momento, ele deu a triste notícia pra gente de que o nosso bebê estava sem batimentos cardíacos. E foi um médico que, inclusive, ele foi, assim, colocado por Deus na nossa vida naquele momento pra dar uma notícia tão triste de uma forma tão acolhedora, de verdade, porque não são todos os profissionais que agem dessa forma, né, infelizmente. Mas, assim, ele foi muito acolhedor, soube usar exatamente as palavras certas para aquele momento, para que a gente pudesse, né, sair dali daquele consultório acolhido de alguma forma, mas assim, a dor é muito enorme. Naquele momento ali que ele falou: não tô mais conseguindo escutar coraçãozinho, seu bebê ele não tá desenvolvendo, aqui nós temos um diagnóstico de aborto, sinto muito. E aí acolheu a gente, e assim, na sala eu tava, sabe, extasiada, assim, eu tava, parece que, não sei o que estava acontecendo comigo, eu simplesmente extasiei, acho que eu não tava nem mais ouvindo nada. Eu e meu marido, então, depois de sair da sala de ultrassom, a gente desabou de chorar, nos abraçamos, ficamos ali, sentindo aquela dor daquele momento, com aquela informação, tentando digerir tudo que estava acontecendo e sem entender, mas naquele momento a gente só se abraçou e ficou ali por um instante. Resolvemos então retornar para a sala da médica, a gente pediu retorno, e aí eu ainda entrei no consultório ainda bem abalada, chorando bastante. A médica já percebeu pela minha reação o que podia ter acontecido. E aí ela pegou o resultado do ultrassom, confirmou o diagnóstico de aborto e disse pra gente, né, que a gente tinha duas vias, né, ou fazer a curetagem, que era o meio cirúrgico, ou tomar uma medicação para que eu pudesse expelir, né, naturalmente ali tudo que tinha para poder ter aquele aborto espontâneo, né, expelir o feto e tudo mais que tinha ali de restos do embrião, enfim. Bom, naquele momento, gente, assim, eu não conseguia decidir nada. Eu, na verdade, eu não conseguia nem escutar nada do que a médica tá falando. Tô explicando aqui pra vocês porque a gente recebeu de novo essa orientação. Mas sabe aqueles filmes em que a pessoa recebe uma notícia muito triste, que a pessoa tá ali falando e tá tudo mudo, a pessoa só enxerga alguém ali gesticulando e falando, mas não ouve nada. Foi naquele momento. Pra mim tava tudo sem som. Eu tava em outro mundo, eu tava assim... Eu fiquei realmente em choque, não escutava nada do que a médica tava falando, não absorvia nada, não entendia. Foi um momento assim, realmente, em que eu só tava ali, sabe? Mas eu tava, mas eu não tava. Se vocês me entendem. Bom, saímos da sala da médica, ou melhor, a médica nos disse, a gente foi nesse dia, como eu falei pra vocês, né, era a época de São João, então, se eu não me engano, era uma sexta, era um sábado que a gente tinha ido. A médica disse que a gente tinha feito esse exame de ultrassom com um médico generalista, né, com um ultrassonografista generalista. E que era bom a gente retornar lá na segunda-feira para poder fazer novamente esse ultrassom com um médico especialista na parte de obstetrícia, para realmente confirmar ou não aquele diagnóstico. E isso naquele momento até deu um certo alívio, uma certa esperança, né, de que algo pudesse ser diferente daquela notícia ali que a gente tinha recebido. Fomos para casa, compartilhando a notícia, né, com nossos familiares e decidimos retornar lá na segunda-feira para poder refazer o exame e na esperança de ter um diagnóstico diferente. Pedi muito a Deus, orei para que a vontade dele fosse feita. E naquele momento eu queria muito que tudo aquilo fosse mentira, né, que só fosse um diagnóstico errado. Então retornamos na segunda-feira e nesse meio tempo, né, meu marido, que estava mais atento que eu às informações, falou comigo, né, que tinha duas possibilidades e tal, e a gente tinha que decidir se realmente o diagnóstico fosse aquele, que a gente fosse para lá para fazer o retorno na esperança de que fosse o diagnóstico errado, mas também com o pé firme de que se fosse aquilo mesmo a gente teria que decidir o que a gente ia fazer, a gente teria que seguir com aquilo, que eram os planos de Deus. E aí eu retornar lá na segunda-feira, passamos pela médica, dissemos o que tinha acontecido, passou o exame e fizemos novamente o exame de ultrassom que, infelizmente, né, confirmou o diagnóstico de aborto retido. Então, retornamos para a sala da médica, recebemos as informações
E mesmo sabendo que eu tinha que escolher duas coisas, eu tava tão na esperança, assim, de ter um diagnóstico contrário àquilo, que a gente não tinha tomado a decisão do que ia fazer. Então, resolvemos novamente voltar para casa para que a gente pudesse decidir o que ia fazer. E viemos para casa, conversamos, compartilhamos com alguns familiares. E aí nós pesquisamos diversos vídeos falando sobre curetagem. Vimos que existe até um procedimento que é chamado de AMIO, que é aspiração. Eu não lembro agora o nome não, mas eu vou deixar escrito aqui. Que é um procedimento, inclusive, menos invasivo do que a curetagem. Porque a curetagem nada mais é do que a raspagem do útero. O AMIO, ele, em vez de raspar, ele faz uma aspiração. E esse procedimento, geralmente, é para abortos de até 8 semanas, se eu não me engano, tá? Eu tava com um diagnóstico de 7 semanas. Então, eu poderia fazer o AMIO, mas eu não sabia se o convênio fazia, enfim. Retornamos lá pra emergência no dia seguinte, já com a decisão de que íamos fazer a curetagem. Optei pela curetagem porque, gente, o procedimento de você tomar uma medicação para poder ter contrações e expelir aquilo ali naturalmente ao longo de dias, eu não achava nada... Não achei, assim... Eu achava que seria mais doloroso ainda, tanto física quanto emocionalmente. Pra mim, eu não queria passar por aquilo, por mais natural que fosse. Eu achei melhor eu ser submetida mesmo a um processo cirúrgico, no qual eu ia simplesmente retirar tudo aquilo ali e minimizar, né, aquela dor, se é que ela é minimizável, porque só quem passa por isso sabe o quanto que é a dor de uma perda, seja ela com quanto tempo for. Então, seguimos para a via cirúrgica da curetagem. E aí, quando chegamos lá no dia seguinte, conversamos com o médico sobre a possibilidade do AMIO. A gente disse que tinha pesquisado, tinha visto, perguntamos se o convênio fazia. O médico disse que sim, que inclusive ia recomendar que fizesse o AMIO no meu caso, por conta do tempo, dava para fazer, estava novinho e tudo mais. Era um procedimento, né, menos invasivo, poderia ter menos complicações do que a curetagem, enfim. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre o procedimento AMIO, sobre curetagem, porque na verdade eu acabei precisando fazer o AMIO mais a curetagem, ao final foi necessário fazer uma raspagem também. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso aqui, como que foi o procedimento, o pré-operatório, o pós-operatório, enfim, tá? Eu posso contar pra vocês em um outro vídeo sobre isso, então escreve aqui nos comentários se você se interessa por esse conteúdo, que aí eu posso me organizar para fazer esse vídeo, certo? E antes de continuar, já aproveita aqui e ensejo, dá um like nesse vídeo se você tá curtindo, se você tá gostando desse conteúdo. Isso é importante porque assim o YouTube ele distribui esse vídeo para mais pessoas que também possam se interessar e que possam, né, estar aí à procura de vídeos como esse para poder assistir, enfim, o vídeo ele é entregue para mais pessoas quando você curte. Certo? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita também e já se inscreve. Bom, esse procedimento então foi realizado, né, no dia 28 de junho, eu fiz a curetagem, graças a Deus correu tudo bem. O pós-operatório ele tem uma duração aí de 15 dias, eu recebi esse atestado, fiquei em casa de repouso durante esses dias, tive um pós-operatório super tranquilo e tive orientação lá na minha alta de que após 15 a 20 dias eu devesse procurar um ginecologista, marcar um ginecologista para receber, né, novas orientações, pós o procedimento, enfim. E assim eu fiz. 15 dias depois, 20 mais ou menos, eu marquei um ginecologista. E aí fui lá para conversar com ele, né, explicar tudo o que tinha acontecido, receber as orientações. E nessa consulta, né, eu queria saber... Eu tinha recebido a informação lá no hospital, quando eu fiz o procedimento, de que eu só podia engravidar entre 3 a 6 meses após o processo de curetagem. E aí a médica falou que esse tempo era relativo, mas que geralmente era uma média de 6 meses. Que eu já pensei, nossa, 6 meses é muito tempo. Pra quem tá querendo engravidar, né, a gente... eu, sendo bem sincera aqui com vocês, eu não queria ter que esperar esse tempo. Mas se fosse necessário, claro, questão de saúde, eu iria esperar. E aí, nessa consulta com o ginecologista, eu perguntei pra ele, doutor, eu recebi informação lá de que poderia ser de 3 a 6 meses. Quanto tempo, né, clinicamente falando, eu já estou apta para engravidar novamente, sem nenhuma complicação, sem nenhum problema de saúde? E ele me disse que com 3 meses eu já poderia engravidar, porque geralmente se dá o prazo de 6 meses, porque, principalmente para gestações que têm abortos, né, de mais tempo. No meu caso, tava cedo ainda, tava com uma média de 6, 7 semanas de gestação. Quando esse tempo, né, é muito maior, aí se recomenda esperar mais,
geralmente a partir de 6 meses. No meu caso, eu fiz o procedimento que foi o mais tranquilo, que foi o amil, mesmo tendo que fazer uma curetagem no final. E ele falou que se emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu estivesse bem para poder engravidar novamente, que com a partir de 3 meses eu já poderia voltar a tentar engravidar. Então eu decidi naquele momento que eu não ia voltar a tomar anticoncepcional. A gente optou pelo método mesmo de continuar utilizando camisinha para evitar durante esse tempo. Após o processo de curetagem tem que ficar no mínimo 15 dias sem nenhum tipo de relação sexual. E aí após esse tempo a gente passou a usar só camisinha. Não quis voltar a utilizar anticoncepcional, até porque eu já tinha intenção de engravidar assim que fosse possível, né, clinicamente falando e emocionalmente, claro. Sem dúvida que é o principal. Falo pra vocês que o principal é você estar bem aqui, né? E aqui, física, psicológica e emocionalmente, né? Pra você poder gestar novamente, porque a perda é uma dor que só quem passa sabe, que é imensurável. E você nunca vai esquecer do que você passou, do que aconteceu. Você consegue ir digerindo aquela dor e vai melhorando e tudo mais, mas é algo que você nunca vai esquecer do que você passou. Então, ficamos dessa forma. E aí, com um pouco mais de 3 meses depois, eu consegui engravidar. E descobri essa gravidez no dia 14 de outubro desse ano de 2022. Estava com 2 dias de atraso menstrual novamente. E aí, dessa vez, eu resolvi fazer logo o teste de farmácia, que já tinha comprado. Fiz o teste de farmácia, deu positivo, estava inclusive bem forte a linha, diferente do primeiro. Dessa vez estava bem mais forte a linha, fiquei super feliz. Diferente do primeiro, a primeira pessoa que eu compartilhei foi com meu esposo, ele estava em casa nesse dia. Então, eu até pensei em fazer surpresa e tudo mais, mas, gente, a ansiedade, a vontade de contar e a felicidade daquele positivo foi tão grande que meu marido estava dormindo, eu acordei ele, contei, mostrei o teste positivo, a gente ficou uma felicidade enorme. E graças a Deus, estamos com o nosso bebê aqui no forninho, tá tudo bem com ele. Eu tô com 13 semanas de gestação. Dessa vez, de forma mais prudente, eu achei melhor esperar completar 3 meses para poder contar. Só contei mesmo para algumas pessoas bem próximas, como minha mãe, minha sogra, minha irmã. Mas fora isso, outras pessoas mesmo da família não souberam dessa informação, porque a gente realmente quis segurar essa informação pra ter certeza de que tava tudo bem com o nosso bebê. Já fiz a morfológica, tá tudo certinho, ele tem se desenvolvido bem e há de continuar assim, se Deus quiser. E antes de encerrar esse vídeo, fica aqui o meu sentimento pra você, que é mamãe de anjo. Se você chegou aqui nesse vídeo porque acabou de receber esse diagnóstico de aborto, eu sinto muito. Pra você que já passou por isso também, seja recente, seja há tempos atrás, é uma dor que a gente nunca vai esquecer, né? Só quem já passou por isso sabe o quanto é doloroso essa perda, mas temos que nos apegar a Deus, entender os propósitos dele na nossa vida, porque é isso que nos conforta, é saber que os planos de Deus são perfeitos e que nada é por acaso. Então, fica aqui meus sentimentos para vocês, todas as mamães de anjo, que se for da vontade de Deus, se você tá tentante, que na hora dele, no momento certo, se essa for a vontade de Deus na sua vida, que você possa gestar o seu bebezinho arco-íris, assim como eu estou gestando agora. E confie nele, que tudo para Deus é perfeito. Fique agora com o vídeo da descoberta dessa minha segunda gestação. Foi um momento muito emocionante, no momento que eu fiz o exame de urina. Vou deixar aí para vocês assistirem. E estou, planejando aqui já o próximo vídeo para esse canal, contando sobre o primeiro trimestre da gravidez. Vou fazer o diário da gravidez no primeiro, segundo e terceiro trimestre, se tudo der certo. Então, se esse tipo de vídeo te interessa, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube ele te notifica sempre que tiver vídeo novo por aqui. E compartilha esse vídeo aí com alguém que possa se interessar, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.